Quem está no YouTube também me pode ir dizendo se consegue ver, se consegue ouvir bem, se a imagem está bem, hoje está com qualidade. Eu acho que é a primeira vez que faço uma live aqui já neste novo ambiente do quarto. Esqueci-me, foi do pormenor que a decoração fica atrás da cadeira. Isto é uma aprendizagem, por isso é que eu digo, nós aperfeiçoamos é no caminho, é na ação. Não vem porque ali é que estão as coisas bonitas, os livrinhos, ali aquela decoração. Vou ter que pensar noutra forma. Mas feito é melhor que perfeito, a gente aprende é no caminho. Quem está no YouTube consegue ver, ouvir bem, vão partilhando no chat para eu saber que está tudo ok para darmos início. A nossa Mónica diz que sim, que está aqui tudo nos conformes. Então, estão reunidas as condições também para começarmos a nossa live, a live número 44. Então, sejam todas muito, muito bem-vindas. Tânia, aqui no YouTube pela primeira vez, bem-vinda. Sejam todas muito bem-vindas a mais um encontro. A Mónica a dizer, de regresso às lives para te acompanhar, que falta me fazia este momento. Acredito que sim, é sempre bom termos aqui este momento de interação e até porque vamos conhecendo muitas mulheres que se encontram muitas vezes na mesma situação que nós, não é? Nós quando a nossa mentalidade está um bocadinho mais pesada ou quando a nossa própria vida está numa fase menos boa, nós tendemos a achar que só nós é que passamos por isso, ou que só nós é que sabemos aquilo que estamos a sentir, e depois estes encontros permitem-nos isso mesmo, perceber que há pessoas que estão a sentir o mesmo, que estão a passar pelo mesmo, que não somos anormais, sabem, português falando. Bom dia, Catarina. Sejam todas muito, muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que toca a muitas mulheres, não é? E não é por acaso que nas votações desta semana a percentagem foi assim gigante comparativamente este tema aos outros que estavam para votação, que é como é que nós podemos acreditar mais em nós próprias e nas nossas capacidades. Não é? Quantas vezes, não é? Quantas vezes já se sentiram incapazes, insuficientes, ou duvidaram se vocês eram mesmo capazes de fazer alguma coisa, não é? Se tinham as capacidades certas para atingirem aquilo que tanto ambicionam, ou inclusive até olharem para outras pessoas, para outras mulheres e pensarem que, olha, ela consegue porque é muito mais confiante que eu, porque tem muito mais recursos do que eu nunca conseguiria fazer o mesmo. Quem nunca, não é? Quem nunca pensou assim? Eu, em momentos de grande vulnerabilidade, também já pensei dessa forma e julgava bastante, olhava à minha volta, pois aquela pessoa está a conseguir ter melhor performance porque tem uma câmara muito melhor que a minha, porque tem, pronto. E, e acho que o primeiro passo é mesmo nós aceitarmos que muitas vezes estes pensamentos surgem, não é? Nós olharmos e dizer, pois, aquela pessoa consegue porque X, Y, Z. Mas deixem-me dizer-vos algo muito importante, que é esta confiança, esta autoconfiança não é um dom, é sim uma construção, está bem? E é exatamente sobre isso é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Vocês vão perceber o que realmente significa acreditar em vocês mesmas. Vou também trazer alguns bloqueios mentais que vos podem impedir de confiar nas vossas capacidades, porque todas nós as temos, está bem? E a vantagem é que quando há capacidades que nós sentimos que podiam ser melhoradas, nós realmente podemos transformá-las, ok? Então realmente não há impossíveis aqui nesta questão. E no final vou dar-vos também algumas estratégias práticas para começarem a construir a vossa confiança hoje. Ok? Não é começarem a organizar com o perfeccionismo e só para a semana vou organizar tudo para começar para a semana ou para começar em março. Não façam isso. São estratégias que são muito simples, que podem começar a aplicar hoje. E é neste caminho, está bem? E antes de começarmos a live propriamente dita, não é a nossa aula,
Eu queria saber aqui convosco, partilhem nos comentários, se sentirem, em que área da vossa vida vocês sentem que precisam de confiar mais em vocês próprias? Que área da vossa vida é essa? E eu sei que costuma haver aqui um delay, então enquanto eu aguardo pelas vossas respostas, vou também encerrando aqui a live no Instagram, está bem? Para ter aqui o foco total nas mulheres que estão aqui no canal do YouTube. Então, quem está no Instagram, basta clicar no link que está aqui afixado, ou então vão aos meus stories, que está lá o link direto para a live no YouTube. Até já! Ora, vamos lá agora, foco total aqui em nós, em vocês que estão todas aqui no YouTube. Temos aqui a Mónica e a Tânia, que sentem que precisam de confiar mais nelas próprias na vida profissional. Bom dia, Susana, também na área profissional. Eu acredito que também tenha aqui muitas mulheres que possam ser empreendedoras e isto, a nossa autoconfiança, o nosso autoconhecimento, a nossa gestão emocional está muito relacionada, não é? Porque é um trabalho que desenvolve e cresce consoante o que está dentro. Então, primeiro, desenvolvemos dentro para depois trazer para fora. E para quem empreende, isto tem uma dimensão um bocadinho diferente. Ana Evaristo, bem-vinda de volta. Há muito tempo que não via aqui. Na vida pessoal, na vida profissional. Temos aqui maioritariamente a vida profissional. A Susana diz que é isso mesmo. Ok. Então vamos lá. Acho que realmente é útil nós começarmos com a pergunta, com uma pergunta mais abrangente, não é? Que é o que é realmente acreditar em mim? Não é? Confiar em mim. Muitas vezes nós acabamos por confundir a confiança com a perfeição, não é? Com o perfeccionismo. Ou até mesmo com a autoestima. Também há muito esta confusão. A autoestima não é autoconfiança, mas isto são temáticas para outro momento. Aqui o importante é que muitas vezes nós acreditamos, nós achamos que acreditarmos em nós mesmas, que para nós acreditarmos em nós mesmas, perdão, precisamos sentir-nos sempre muito seguras e sem dúvidas. Só que isso não funciona assim. Nós vamos ter sempre dúvidas, inseguranças, só pelo simples facto de nós não conseguirmos prever o futuro. Não é assim? Nós podemos ter metas, nós podemos caminhar para um futuro, mas na realidade há muita coisa que é incerta. Então nós vamos ter sempre dúvidas, vamos ter sempre incertezas e é errado quando nós acreditamos que precisa de estar tudo a funcionar perfeito para nós então ganharmos aqui outra estrutura interna. Acreditarem em vocês mesmas não é isto, ok? Não é deixarmos de ter medo, deixarmos de termos incertezas, é sim termos a capacidade de agir mesmo sem garantias de sucesso. E isto é a gestão emocional, não é? É sempre muito fácil quando nós dizemos que ai, às vezes é preciso dar um passo atrás para dar dois à frente, não é? Às vezes precisamos perder para mais à frente ganhar, só que quando nós estamos na parte do perder ou do não saber, custa tanto. É ou não é? O nós termos a capacidade de agir sem saber se vamos ter sucesso ou não com aquela ação é a murcha, sabem? É aquilo que eu também sinto da minha experiência que é o mais desafiante, mas é isso que realmente essa resiliência vai nos levar a lugares que nós não conseguiríamos ir se não a tivéssemos. Que é nós estarmos certas do caminho que queremos percorrer, confiarmos nesse caminho, confiarmos no processo e irmos caminhando rumo ao nosso sucesso. Então é muito. Esta confiança cresce muito disso, que é nós agirmos independentemente das consequências, das expectativas que temos. E, e basta vocês olharem, por exemplo, para uma criança. Nós não temos essa memória muito viva, não é? Então, algumas de vocês que são mães podem ter esta percepção, não é? Imaginarem os vossos filhos quando começaram a aprender a andar, não é? E eles nem sequer se questionavam se iam cair ou não, certo? Eles simplesmente levantam-se e voltam a tentar.
caíram, às vezes aquilo pode ser desconfortável, choram, mas a seguir estão a tentar outra vez, sem questionar, sem haver esse questionamento, sabem, essa complexidade. E é aqui, é aqui que a criança, conforme vai tendo várias tentativas, que vai construindo a confiança nela mesma, até que depois consegue começar a andar e esse hábito depois a dado ponto vai se tornando automático, não é? Porque o nosso cérebro tem a capacidade de, o objetivo dele é, eu quero usar o mínimo de energia possível para realizar esta ação. Então, a dado ponto, a criança provavelmente vai ter que pensar no processo, não é? É o mesmo quando nós tiramos a carta de condução. Nós, quando entramos no carro, é ok, rodo a chave, tenho o pé na embreagem, depois olho para o espelho para ver se vem alguém antes de avançar, até que se torna automático, porque o cérebro quer utilizar o mínimo de energia possível para executar as ações. Só que cá está, nós com o tempo, nós vamos deixando de agir assim. Conforme nós vamos entrando na fase adulta, nós começamos a duvidar, a querer ter certezas antes de avançar, a querer evitar os riscos a todo custo, e é muitas vezes aí que a autoconfiança se perde. Por isso, se há algo que vocês devem levar hoje desta live é que a autoconfiança não vem, ela não surge antes da ação, ok? Nem surge quando o sucesso chega, está bem? Porque o sucesso também depende disso. A confiança nasce, vem da ação. Por isso é que conforme nós vamos caminhando, podemos ir aperfeiçoando as nossas capacidades e isso trazer-nos também esta autoconfiança. E este agir, né, esta ação, pode muitas vezes acontecer não porque vocês não tenham vontade de o fazer, não, muitas vezes não se trata disso. É mesmo porque nós temos o quê? Aqui na nossa mente, aqueles bloqueios internos que nos impedem de confiarmos em nós próprios, não é? Que no fundo são as nossas crenças. Eu gosto sempre de dizer que as crenças são como uns óculos de sol. Não é? Dependendo da lente, não é? Nós vamos ver o mundo e a nós próprios de forma diferente, só que nós achamos que é a realidade, só que não é, é a nossa interpretação. Então é importante irmos percebendo estas crenças, estes bloqueios, para aos poucos irmos desmistificando conforme vamos caminhando neste caminho que é a vida. Então se... Ver aqui a água. Senão, eu digo-vos uma coisa, eu termino as lives aqui do YouTube sempre com dor de garganta, porque estou zimba a rebobinar e não tenho aqui tempo para hidratar. Mas, olhando então um pouco para estes bloqueios, existe, claro que vocês podem identificar com todos, podem se identificar com um, com outro, vocês depois me dirão também no chat, podem ir trazendo essa interação para eu perceber se vocês também se identificam com algum destes bloqueios. Eu trouxe 3 bloqueios, que são aqueles que eu vejo mais nas minhas alunas, e o primeiro deles é o medo do erro, sabem? Olhar para o erro como uma coisa pesada, e o medo do julgamento também. Então o medo do julgamento, ainda que a grande maioria das pessoas me diga que a opinião dos outros não conta, conta. Há muita gente que apenas está com medo de ser julgada por ter esse bloqueio. Um dos maiores inimigos da confiança e que vejo muito, muito espelhado nas minhas alunas é o medo do que os outros vão pensar. E tenho inclusive exemplos de mulheres que precisavam de uma transformação, que precisavam de uma pausa, que estão em estado de burnout intenso e que não param por medo do que é que vão pensar, que é uma falhada, que é fraca. Eu tenho esses casos, gente. É grave. Este medo do julgamento chega muitas vezes a este ponto. Quantas vezes vocês, e podem mesmo olhar para dentro com honestidade e questionarem-se, não é? Quantas vezes vocês já quiseram fazer alguma coisa, mas houve alguma coisa que vos parou porque vocês pensaram, ok, e se eu errar? O que é que os outros vão dizer? E se as pessoas vão me julgar por isto? Quem é que aqui já sentiu isto? O bloqueio. Quem é que já se sentiu desta forma? Pode não dizer verbalmente, mas há uma sensação de, epá, senão o que é que a pessoa vai pensar de mim?
Eu tenho, por exemplo, este caso desta aluna que está em burnout, não para por medo do que os outros vão pensar, que é uma falhada. A Mónica, a Tânia, a Ana também, que bom haver essa honestidade, é muito importante. Há muitas pessoas com medo de admitirem este receio, não é? Mas pensem nisto, se nós agora olharmos para este bloqueio, no fundo isto é uma projeção. Aliás, a vida é sempre toda uma projeção, mas na verdade, quem mais vos está a julgar são vocês, não é? Somos nós a nós próprios quando temos este tipo de pensamentos. E para vos dizer a verdade, e foi uma aprendizagem que também fui tendo ao longo da vida, é que assim as pessoas estão tão ocupadas com as próprias inseguranças que, que não vão parar para pensarem assim tanto nos nossos erros. E se pensarem assim, é um problema dos outros. Aquilo que quer a gente faça bem, quer a gente faça mal, quer a gente faça correto, incorreto, as pessoas vão ter sempre alguma coisa para dizer. Então a gente faz consoante a nossa vontade. A gente faz consoante a nossa vontade, mas é muito isto. A reflexão que vocês podem levar daqui, que vocês podem refletir para quem já tem o diário de autocuidado, para hoje até mesmo ao fim do dia escrever sobre isto, é se não houvesse ninguém que vos pudesse julgar, vocês teriam a mesma vida que têm hoje. O que é que vocês fariam de diferente? Vocês vão se impressionar com este exercício, porque muitas de nós vivemos em função disso, ainda que de forma inconsciente. E olhar também para a questão do erro como algo positivo, porque se vocês repararem, não é quando nós estamos felizes e plenas que nós temos aprendizagens. É quando nós temos desafios na vida. Eles existem, por muito que nos custe. Eu sei que isto é uma relação agridoce, mas os erros, as falhas, servem para nós nos desenvolvermos. Se nós olharmos para elas como aprendizagem, para trazer outras soluções, nós vamos tendo um desenvolvimento pessoal cada vez mais alto. Nós vamos nos tornar em mulheres muito, muito melhores, muito mais desenvolvidas, muito mais maduras. Então, entendo, isto é uma dualidade, é uma relação agridoce, é a relação ao erro, mas quanto mais nós começarmos a ver o erro como nesta perspectiva de aprendizagem e não para nos punirmos, nós vamos crescer muito na vida, muito mais do que nós podemos imaginar. E muitas vezes o que acontece é que a gente chega a um ponto que desiste. E é nesse ponto que a gente não devia desistir. É nesse ponto que nós não devíamos desistir, era sempre olhar para o erro, ok, estou com muita vontade de desistir, mas o que é que isto diz sobre mim? O que é que este erro está a dizer sobre mim? O que é que que passinhos eu posso dar amanhã, depois de amanhã, para ir melhorando? Para não desistirmos dos nossos sonhos. A Tânia diz, é mesmo isso, Ana, a vida acontece para nós e não por nós. É exatamente. É mesmo isso. Depois, obviamente, temos um outro bloqueio que é o nosso amigo perfeccionista, não é? Eu acho que não há uma live que eu não tenha falado do perfeccionismo, porque é mesmo castrador. É, no fundo, é mesmo a autossabotagem, não é? É um dos nossos grandes sabotadores. É não só o perfeccionismo, mas a síndrome da impostora, não é? Que é nós acreditarmos que nunca estamos prontas. Achamos que precisamos sempre de mais formação, de mais experiência, de mais tempo, daquele tapete de yoga especial para começar a praticar, ou da câmara com qualidade para podermos começar a gravar coisas. E o problema é que nós nunca nos sentimos realmente prontas, não há um momento em que a gente se sinta dessa forma. E muitas vezes é aqui que entra a síndrome da impostora, não é? Que é aquela voz interna que diz que nós não somos boas o suficiente, que foi sorte o que conquistamos até aqui e que a qualquer momento alguém vai descobrir que não somos assim tão boas. Eu, com a questão da síndrome de impostora, digo-vos uma coisa, foi tão, tão nítido para mim o pensamento a surgir que eu, sabem, até fiquei assim, como assim? Como assim? Houve uma fase em que realmente o meu negócio e a minha marca começou a ter muito sucesso. Então,
Para vocês terem ideia, quando eu trabalhava no presencial, tendo estúdios abertos, eu cheguei a ter 3, eu tinha 40 alunas no total. Então, quando o negócio começou a evoluir, não é? Os resultados a surgirem da minha consistência, quando eu passei de 40 alunas para 500, eu quando via as pessoas a entrarem, seja para os acompanhamentos, para os programas gravados, todos os dias havia sempre gente a entrar, 5, 10 pessoas, eu tinha aquele pensamento de, epá, as pessoas a dado ponto vão perceber que eu sou uma fraude e vão desistir, vão abandonar, vão fazer queixa de mim, sei lá. Eu juro-vos por tudo que eu tinha este tipo de pensamento e quando eu me apercebi dele fiquei chocada, chocada. Como assim? Obviamente, na minha lógica, no meu racional, eu sei que cheguei a um certo nível porque houve um trabalho, não é? Houve um desenvolvimento de capacidades. Mas, de alguma forma, esta síndrome estava presente, que é ver o sucesso a chegar, dizer, isto a dado conta as pessoas vão perceber que não sou assim tão boa e vão abandonar. E muitas vezes termos esse pensamento faz o quê? A gente subiu um bocadinho no sucesso e desce outra vez até onde estava inicialmente. Então é importante irmos estando atentas a esta conversa interna que temos e percebemos que acreditarmos em nós não é termos propriamente certeza, cá está, do sucesso, daquilo que vamos ter consequências, não é, das nossas ações, mas é nós estarmos sempre dispostas a falhar e a aprender. É esta ressignificação do erro, que é dispormos-nos a tentar, falhar, aprender, repetir. Espera, o que é que vocês escreveram aqui? E quando o erro é repetitivo ou semelhante, aqui a vantagem é que percebes que há um padrão, Ana. E havendo um padrão, tu podes ter o tempo para parar e perceber então porque é que esse padrão se está constantemente a repetir, que pode acontecer por nós termos quase sempre as mesmas reações. Ou ações, perdão. Ou podemos ter ações diferentes, mas não trocamos as lentes dos nossos óculos de sol. Não desbloqueamos crenças internas que nos levam constantemente aos mesmos padrões. Está bem? Um exemplo muito prático. Eu tenho um colega meu, é um amigo meu, que teve constantemente os mesmos padrões, ou seja, ele tinha sempre o mesmo tipo de relações amorosas em que consecutivamente tinha sempre o mesmo retorno, que era as pessoas estavam com ele por dinheiro, porque ele também evidenciava muito que o tinha, e as relações acabavam sempre em traição pela parte delas. E este meu amigo, em vez de. Houve um dia que realmente teve o clique, mas o que é que nós pensamos? Que realmente o problema é dela, então eu vou arranjar outra relação. Só que, como o nosso padrão interno, as nossas crenças não foram mudadas, nós vamos à procura do mesmo. Ainda que seja uma pessoa diferente, ainda que nos comportemos de forma diferente, a base das nossas crenças está lá. Até que surge um dia que nós ganhamos a consciência e dizemos o oposto, que é em vez de as mulheres são todas uma bosta, não é? Como o meu amigo dizia, para passar a pensar, pá, eu tenho sempre, acontece-me sempre a mesma coisa, será que o problema é meu? Sim. Apesar de cá está, o comportamento que as pessoas têm é da decisão delas, mas eu acredito que vocês tenham entendido aqui qual é que é a reflexão no meio disto tudo. É que muitas vezes esses padrões acontecem, mesmo nós tendo ações diferentes, porque não desbloqueamos as nossas crenças. Então é ótimo quando nós temos a percepção de que há um erro que está sempre a acontecer, porque aí já temos um padrão de comportamento e a partir daí podemos perceber o que é que está por trás, quais é que são as crenças associadas. A Tânia a dizer, essa sou eu. E eu vos digo, a síndrome da impostora é real. E cá está. E por muito bem resolvidas que nós estejamos, a dado ponto pode surgir e é bom nós termos este desenvolvimento pessoal, irmos estudando, irmos nos conhecendo, irmos escrevendo sobre nós, porque é mais fácil nós ganharmos consciência e dizendo assim, espera lá, que discurso é este, juro-vos? Eu fiquei de olhos esbugalhados a primeira vez que senti, que tive este pensamento e depois inclusive verbalizei na altura com o meu Zé
E ele olhou para mim, o Zé tem um ar de julgamento muito forte, então olhou mesmo para mim com ar de julgamento e disse: "Estás parva, tu estás parva". E eu pensei: "Ok, é a confirmação que de facto isto sou eu a tentar-me sabotar". A Susana diz: "Os outros trazem-nos aquilo que precisamos de ver em nós, sem dúvida. E ainda digo mais: ninguém tem o poder de nos roubar a nossa autoestima. No máximo, as pessoas revelam aquilo que nos falta. Ninguém tem esse poder, porque é autoestima. É a estima que temos por nós próprias. Não é a estima que o outro tem por nós, é a nossa sobre nós. O mesmo com a autoconfiança. Ninguém tem esse poder. No máximo, revelam aquilo que ainda precisa de ser desenvolvido em nós. Depois, outro bloqueio muito forte, o terceiro bloqueio é a comparação constante com os outros. Portanto, temos julgamento e comparação, estão aqui muito próximos, não é? Mas a verdade é que nós vivemos num mundo onde estamos constantemente a ver a vida dos outros, não é? Aliás, isso sempre aconteceu assim, não é só pela questão das redes sociais. A diferença das redes sociais é que são milhões de pessoas num ecrã, não é? Mas assim, eu, por exemplo, aqui em Aguiar, em Viana do Alentejo, são sítios pequenos, portanto, nós estamos constantemente a ver a vida dos outros, sabemos o que é que as pessoas fazem, o que é que não fazem. Portanto, não é tão exclusivo assim às redes sociais. Obviamente que temos ali todo um mundo num ecrã só, ao invés de vivermos numa aldeia, num bairro, num pequeno lugar. Hum, e nós temos muito esse contacto, não é? Nós estamos constantemente a ver a vida dos outros. Só que o que é que nós estamos a ver, na realidade? Nós estamos a ver com os óculos de sol, relembrando. Nós acabamos por ver os melhores momentos, não é? Os sucessos, os resultados finais, no fundo aquilo que as pessoas querem partilhar, não é? E depois qual é que é o problema? É que nós comparamos muitas vezes o nosso capítulo 1, o nosso primeiro micropasso, com o capítulo 20 da outra pessoa. E, e aqui o segredo é nós mudarmos a ficha. Ou seja, a situação é a mesma, portanto, nós assistimos e temos conhecimento da vida de muitas pessoas, mas ao invés de olharmos para aquela experiência com comparação, nós olhamos com inspiração. Okay? Então a situação é a mesma, há uma pessoa que olha com comparação, há outra que olha com inspiração. A experiência da rede social vai ser muito diferente. Está bem? Então, a pessoa que se compara, não é? Vai olhar para aquele perfil, não é? Vamos supor que são duas pessoas que começam a seguir o meu perfil no Instagram, a pessoa que está sempre a comparar vai chegar aos meus stories, vai olhar e vai dizer assim: está bem, ela tem tempo, eu nunca vou conseguir fazer o mesmo. É? Ou então temos a pessoa que chega com a inspiração, que é caramba, que perfil bonito, que ações tão boas, o que é que eu posso aprender com a Ana? O que é que eu posso retirar daqui e trazer para a minha vida? Bem, então é uma forma que nós também temos de ir combatendo esta comparação, está bem? Que é, ao invés de estarmos a olhar para o outro nesta perspectiva de comparação e de acabarmos por nos diminuir, é realmente seguir as pessoas certas, acompanhar as pessoas certas, não só nas redes sociais, no nosso círculo de amizade, o que seja, e vermos como inspiração, olharmos para aquela pessoa e pensar que suma é que eu posso retirar dali para me tornar melhor, para tornar a minha vida com um pouco mais de qualidade. A Tânia diz que também mora num sítio minúsculo. Ui, isto para a comparação e para o julgamento é assim. Eu não sei quem esteve eu acho, não sei se foi na última live ou há duas, que partilhei que, inclusive, agora o que se dizia é que eu estava grávida e já me estava a juntar com o Zé às pressas, vejam bem. Nem sei onde está o fundamento, claro que eu tenho tido alguns problemas de saúde, que inclusive talvez daqui a uns tempos fale sobre isso, mas que eu na semana passada então estava super inchada, eu quando me sentava parecia que a barriga não, que só queria sair das calças, sabem? E as pessoas podem ter tido essa conclusão por me verem um pouco mais inchada, mas assim, podiam ter inventado uma coisa qualquer, outra, mas sabem que
Pronto, é o que é. É a cereja no topo do bolo, mas sem dúvida. Mas nós temos esta forma de evitar a comparação, de nos sentirmos julgadas, estarmos no ambiente certo, seguirmos as pessoas certas e irmos mudando esta lente dos nossos óculos. Em vez de julgar, de comparar, ver como uma inspiração, ver o que é que podemos retirar dali e trazer para a nossa vida, obviamente adaptando à nossa realidade. Quando vim trabalhar para casa, falaram que eu andava a fazer bruxaria. Ai, Jesus, é terrível. É. Acredito que tenha sido desafiante, Tânia. As pessoas realmente dizem muita coisa e cá está, é a própria projeção da vida, então nós acabamos por nos desenvolver e também passamos muito o exemplo aos outros nas nossas melhores práticas. Começando nós por não julgar, por não comparar, por seguirmos o nosso caminho. Claro que há fases que é mais desafiante nós conseguirmos ignorar isso, mas é sempre nós termos bem presente o motivo que nos leva a fazer o que fazemos todos os dias. Porque é que eu estou a fazer isto? Também sofri muito quando comecei a empreender, as pessoas ridicularizavam bastante. Agora passa de psicóloga para professora de yoga. Mas isso dá alguma coisa. As pessoas nem sonham. Eu nem, na minha carreira mais sénior como psicóloga, eu faturaria o que faturo hoje em dia. As pessoas não têm noção. Mas ridicularizaram-me bastante. E que assim, eu sou muito mais do que uma professora de yoga, mas ainda que fosse só professora de yoga a dar aulas físicas de yoga, continuaria a ter o meu valor. Então esse valor tem que começar dentro, tem que começar em nós, ok? Tem que começar nesta autoconfiança, nesta autoestima, que é para as coisas entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. Ok? Agora, como é que nós podemos começar hoje a confiar mais em nós próprios? Hoje, vamos pôr o perfeccionismo de parte, porque o nosso amigo está em todas as lives e ele em cada live vai pensar o mesmo, que é, ok, agora vou rever a live, quando chegar a casa vou planear tudo e começo na segunda-feira. Não queremos isso. O compromisso é para hoje, para começar hoje. Porque agora que vocês já sabem o que é que vos pode estar a bloquear, podemos trazer soluções, está bem? E eu trago 4 estratégias práticas que vocês podem começar a implementar e assim, são estratégias muito simples, que é para vocês começarem a implementar aos poucos. Estas estratégias são suficientes para vocês atingirem um nível bom de desenvolvimento pessoal? Não, mas é o ponto de partida, está bem? São os primeiros micropassos, está bem? É isso mesmo. Foi um bom motor para me fortalecer e trabalhar ainda mais em mim e no meu desenvolvimento pessoal e espiritual. Sem dúvida, sem dúvida. E fico muito contente por ler isso, Tânia. Que é aquilo que não nos derruba, torna-nos mais fortes. É mesmo isso. Então, a primeira estratégia eu diria que são, cá está, os pequenos desafios diários. Aquilo que eu pratico e que digo aqui muitas vezes, o sermos 1% melhor a cada dia, só isso, ao fim do ano nós estamos 37 vezes mais evoluídas do que no início do ano. Então lembrem-se sempre que a confiança cresce da prática, a frustração vem da inação. Então vocês podem começar a fazer algo hoje que vos tire desta zona de conforto. Pequeno, mas significativo. Então, se vocês ambicionam ter uma prática de yoga, porque sabem que é uma prática que trabalha físico, mental e emocional ao mesmo tempo, que vos vai aproximar do estilo de vida que vocês ambicionam, da mulher que vocês querem tornar, vocês hoje, mesmo que não tenham um tapete de yoga, vocês sentam-se num tapete da vossa casa e fazem alguns alongamentos, 5 minutos, pequeno, mas significativo. Fizeram alguma coisa hoje para chegar mais perto. Não subestimem o poder destes micro-hábitos. Simplesmente façam alguma coisa. Está bem? A segunda estratégia é fazer a vossa revisão de conquistas. Listar as vossas conquistas. Aquilo que eu vos proponho é mesmo vocês tirem uns 20, 30 minutos do vosso dia, do vosso fim de dia,
Arranjem no vosso diário de autocuidado uma lista das vossas conquistas. Pode ser por datas, se vocês não se lembrarem, não tem problema. Listem tudo. Vocês já tiveram muitas conquistas, grandes, médias, pequenas, listem. E sempre que se lembrarem, pode não ser todos os dias, porque isto é um começo, são micro hábitos, mas comecem pelo menos uma vez por semana. 3 coisas que vocês fizeram naquele dia que foram muito boas. Que em circunstâncias normais vinha o perfeccionismo, vinha a sabotagem, vinham os outros e vos iam impedir de fazer aquelas coisas bem feitas. 3 coisas por dia vocês fizeram muito bem e que subiu o vosso astral e que, por consequência, também contribuiu para os outros. Isto treina o vosso cérebro a reconhecer as vossas capacidades. Lembrem-se sempre que o cérebro não vai distinguir aquilo que nós dizemos a nós próprias. Ela o que está a dizer é verdade, ou o que ela está a dizer foi inventado por ela pela sua síndrome de impostora. Não reconhece. E conforme nós vamos tendo certos pensamentos, funciona muito como vocês imaginem vocês andarem na neve. Não há um trilho, vocês caminham um bocadinho, fica a marca. No dia a seguir caminham mais um bocadinho, aquilo vai. Às tantas está um caminho bem construído. É isto que se passa no nosso cérebro. Conforme nós vamos dizendo sempre as mesmas coisas, que não somos boas, que não fazemos nada de jeito, que não temos conquistas, nós estamos a aprofundar um caminho no nosso cérebro e conforme vai ficando cada vez mais visível, vai ficando cada vez mais íntegro em nós, não é? E também em piloto automático, porque o cérebro não quer gastar muita energia nas ações. Então lembrem-se que, apesar de parecer complexo, é muito simples, é mudar aqui o padrão, focar nas conquistas, ir dizendo constantemente, criar novas redes neurais no cérebro, para que ele comece então a associar às vossas conquistas e não às vossas falhas. Está bem? Depois o ponto 3, a estratégia número 3 tem a ver com o poder da postura corporal. Portanto, não é tanto aqui uma questão mental, emocional, é a mesma forma como vocês se movimentam que vai afetar como vocês se sentem. Então, se vocês não movem o corpo, já se sabe, não é? O que é que nós vamos sentir. Mas aqui eu falo mesmo de postura diária, sabem? Ombros para trás, queixo bem levantado, peito bem aberto. Quem é que estando numa postura de peito aberto consegue estar infeliz? Eu digo isto muitas vezes a quem está principalmente a quem tem aulas privadas comigo, tem muito mais esta percepção. Há um alinhamento que eu dou assim, eu perco às vezes a que dou este alinhamento nas aulas, que é nas aulas de yoga, em que eu peço para a aluna, na inspiração, subir os ombros em direção às orelhas e na expiração rodar para trás e para baixo. A coluna fica direitinha, o peito aberto, tudo aqui, uma boa postura. Será que nós nos conseguimos sentir infelizes só com esta postura? Mas se nós andarmos assim, o que é que isto transmite? Quando vocês veem uma pessoa assim, a andar assim, mas se vocês veem uma pessoa assim, se vai transformar a vossa autoconfiança assim na totalidade, não é disso que se trata. Mas a postura também traz muita informação à nossa mente sobre aquilo que nós estamos a sentir. Olha, eu vou precisar de ser tua aluna, estou corcunda. Experimentem a andar com uma postura direita, se não fortalece um pouquinho a nossa confiança, aumenta a nossa confiança. E depois a quarta estratégia é vocês saberem fazer as perguntas certas a vocês mesmas. Eu tenho que fazer uma live sobre isto. De alguma forma tenho que trazer este conteúdo, porque nós muitas vezes fazemos as perguntas erradas, por isso é que depois construímos respostas erradas e padrões de comportamentos mais negativos. É substituir as dúvidas por perguntas estratégicas, por perguntas poderosas. Então, ao invés de quando surge uma situação nova ou que nós queremos entrar, portanto, fazer algo novo, em vez de nós nos começarmos a questionar, e se eu falhar? E se não der certo? Isto não é uma boa pergunta. Nós podemos substituir por o que é que eu posso aprender? Eu vou implementar isto. Se der errado, o que é que eu vou poder aprender com esta experiência? O que é que eu vou poder fazer diferente da próxima vez?
ok? Tenham esta consciência que é, quando vos surge este tipo de perguntas, que no fundo são perguntas para nos mandarmos abaixo, e se eu falhar, e se eu não conseguir fazer aquilo, e se eu não tiver dinheiro para as minhas férias, e se, sabem? Conta muito do e se. Vocês têm essa consciência, vocês fazem aquilo que eu gosto, que é o parou, calma. Soluções. Transformar a pergunta, não é se eu falhar, é eu vou implementar algo que é novo, a minha probabilidade de falhar, de errar, de não fazer como a planeado é grande, isto serve para qualquer área da vida, ok? Desde a rotina de yoga até ao profissional. E como vou fazer algo novo, obviamente vai haver uma tendência maior a errar, não é? Se tenho experiência zero, é natural. Então o que é que eu vou poder retirar daqui? Em que mulher é que eu me vou tornar depois de experimentar fazer isto? E se correr bem, logo à primeira? Ok? Transformar estas vossas perguntas duvidosas em perguntas sábias a vocês mesmas. Cá está, são 4 estratégias muito simples de implementar, desde começarmos com micro desafios diários, micro hábitos diários ou semanais, irmos fazendo a nossa lista de conquistas. Vocês, a dado ponto, vão ver que têm um caderno cheio, repleto de conquistas, porque todas nós temos muito boas capacidades e já conquistamos coisas incríveis. O irem ganhando aqui melhor postura, trazerem movimento para o corpo, saberem fazer as perguntas certas, são estratégias muito, muito simples que naturalmente não são suficientes para chegar ali ao alto nível de desenvolvimento pessoal, mas são o primeiro passo, são o ponto de partida. Sem isto, vocês não vão conseguir chegar ao topo. Então é mesmo ver isto como pequenas escadinhas que vamos subindo aos poucos, está bem? Então, eu sinto que inclusive fizemos um percurso importante nesta live, fazendo aqui um apanhado geral. Nós hoje falamos sobre o que é que realmente significa autoconfiança, identificamos aqui alguns bloqueios que vos podem estar a impedir de acreditar nas vossas capacidades, de agir, e agora têm também algumas estratégias para começarem a fortalecer a vossa autoconfiança hoje. Está bem? Não esperem por amanhã, não esperem pela segunda-feira. Encontrem um bocadinho de tempo para vocês. Está bem? E aqui o cérebro também funciona muito como substituição, não é abandonar de eu costumo chegar ao fim do dia e estou uma hora a ver televisão. Não vou ver, ao invés de cortarem isso, pensem assim: vou ver meia hora de televisão e a outra meia hora é para este exercício. Está bem? Não eliminem por completo as coisas que também vos fazem bem, é preciso haver um equilíbrio. Está bem? E já sabem que se vocês sentirem que precisam do meu suporte, do meu conhecimento mais aprofundado, se quiserem trabalhar esta autoconfiança, essa autoestima, o programa Aurora, sem dúvida que nesta fase é o lugar certo para vocês estarem, está bem? Eu tomei a decisão recentemente de que não vou voltar a abrir vagas para o acompanhamento personalizado, vai surgir muita coisa nova neste mês de março. Então, se vocês querem começar hoje com um suporte mais direcionado, sem dúvida que é o Aurora, está bem? Lá vocês vão encontrar muitas aulas, muitos desafios, muitas ferramentas para fortalecerem físico, mental e emocional, está bem? Inclusive, esta sexta-feira é dia de lançamento, todos os meses eu lanço conteúdo novo e este mês eu criei mais um programa de escrita terapêutica, já havia 3, sobre precisamente isto, o fortalecimento da autoestima. Então, se fizer sentido para alguma de vocês, já sabem que o link está aqui na descrição desta live e eu também me encontro disponível para tirar qualquer dúvida, está bem? Seja do Aurora, seja naturalmente de tudo aquilo que nós estivemos a falar agora. Dúvidas, feedbacks, vão partilhando no chat. Eu gosto sempre de saber, ter o balanço da vossa parte. Há alguma dúvida específica que vocês tenham, que queiram tirar aqui comigo hoje? Obrigada eu, Tânia, Susana, a todas as mulheres que estiveram aqui hoje presentes.
foi uma boa live, tivemos boa interação. Eu acho que é muito importante haver isto, sabem? O dar para receber, o receber para dar. E acho que hoje, nesta live, isso concretizou-se. Neste momento não, Ana. Neste momento para acompanhamento personalizado não, já não existe. Ainda ponderei bastante abrir 2 vagas para este mês, mas também o acompanhamento vai receber uma reformulação, tendo em conta o que vai ser lançado em março, então para terem um suporte mais de perto, sem dúvida, que é o Aurora, porque temos uma comunidade, não é, em que eu posso tirar as vossas dúvidas diretamente ali, há um contacto mais direto. Noutros programas, o contacto é sempre através da plataforma, então demora sempre um pouquinho mais de tempo. A Susana diz: falaste há pouco que a autoconfiança e a autoestima são diferentes. Fiquei a pensar nisso e se sei a diferença. Quando nós temos autoconfiança, como falamos aqui na live, é sobre as nossas capacidades. Só que o que é que isto distingue da autoestima? É que a autoconfiança não vai, ou seja, as nossas capacidades, se nós falhamos ou erramos, elas não vão pôr em causa o nosso valor. Então é isto que distingue. A autoconfiança é nós termos confiança nas nossas capacidades. Imaginem, eu estou numa mesa com amigos. Se nós conversarmos sobre desenvolvimento pessoal, sobre yoga, eu estou ali super confiante. Mas se falarem sobre investimentos financeiros, eu não percebo nada, portanto, eu não me vou sentir segura naquele tema. Okay? Então, a autoconfiança tem a ver com isso. A confiança que nós sentimos naquelas qualidades que nós temos bem desenvolvidas. A autoestima é o que difere desta questão, que é essas capacidades trazerem-nos bons ou maus resultados, não vai diminuir o nosso valor. Portanto, o nosso valor não está em causa tendo aquilo que nós fazemos bem ou mal. Que é se nós não fizéssemos aquilo, ou se eu não fosse professora de yoga, ou nós não tivéssemos certas atividades, se permanecíamos ou não a mesma pessoa. Ficou claro? Isto também são temas que vão ser abordados no programa que vou lançar em março. Sem dúvida que foi algo que procrastinei bastante, já falei disto noutras lives. Houve um medo muito grande, cá está o medo do julgamento, o medo de não dar certo, mas que após muito trabalho interno vai surgir ao mundo. Sim, não, mesmo o acompanhamento personalizado vai ter uma reformulação tendo em conta este novo lançamento. Agora a nossa Susana diz: quem nós somos, autoestima. O que nós fazemos, autoconfiança. Poderá ser assim mais vago? Pode ser ainda mais específico. A autoconfiança é a confiança que temos nas nossas capacidades. A autoestima é a estima que temos por nós próprios, independentemente do que fazemos ou não. Se somos professoras de yoga, se somos psicólogas, se somos carpinteiros, se temos X amizade, se temos X relação. É a estima que nós temos pelo que está dentro, pela nossa personalidade, pela nossa essência, pelos nossos valores, pelos nossos princípios. E porquê é que muitas vezes confundimos a autoconfiança com a autoestima? Porque muitas vezes nós vemos o nosso valor no nosso desempenho. Então aí, por isso é que nós muitas vezes o confundimos. A autoconfiança é nós realmente sentirmos confiantes quando uma coisa corre super bem, não é? E termos o à vontade com aquelas qualidades. A autoestima difere nesse sentido e por isso é que muitas vezes confundimos. Quando a nossa estima depende, o nosso valor interno depende do nosso desempenho. E se entretanto não surgirem mais dúvidas, eu também dou por terminada dúvidas e partilhas. Eu tinha uma professora na universidade que dizia sempre isto. Ela era professora de primatologia, foi uma das disciplinas que eu mais gostei na psicologia. Foi o estudo dos primatas, desde o cérebro, sabem,
desde o chimpanzé, toda essa eu adorei. E a nossa professora no final dizia sempre: dúvidas, questões ou ameaças. Eu gostava muito. Às vezes nós gostávamos de poder ameaçar quando certos conceitos eram muito complexos. Um beijinho grande a todas vocês. Grata, Mónica, pelo teu regresso. Um beijinho a todas. Fiquem bem.